Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Bom dia, prezados amigos da Guaíba. Hoje é um dia de festa, né, na China, porque inaugura o Salão de Pequim em 2026, ou mais conhecido como Alto China. É realmente um espetáculo magnífico, né, porque inclusive os dias 24 e 25 são dedicados à imprensa internacional. Tem muitos jornalistas brasileiros que foram convidados e estão lá também cobrindo o salão. É um salão que, pelos números, mostra a pujança atual da indústria automobilística da China. Terá 181 estreias mundiais, com forte presença, logicamente, da tecnologia chinesa, né? Os chineses querem fazer o salão de sua afirmação, talvez final, no mundo do automóvel. Se bem que não se pode dizer final, porque também hoje o automóvel é muito uma questão geopolítica, né? Às vezes as marcas, as montadoras ou mesmo os países estão indo bem e de repente são tragados por questões geopolíticas que dificultam demais a aceitação de qualquer produto ou produto automóvel nos mercados mundiais. É o que está acontecendo nesse momento, que existe aí uma crise real de abastecimento de petróleo no mundo. Continua fechado um dos principais escoadores de petróleo do Oriente para o Ocidente, que é o Estreito de Hormuz. A guerra extremamente mal conduzida por Donald Trump continua lá entre Estados Unidos da América e Irã. É uma guerra muito particular, porque toda a Europa e o resto da Ásia e o mundo não quiseram participar dessa guerra, fizeram bem, porque também se esse conflito, de repente, ele cresce e sai fora de controle, o que nós teremos aí uma conflagração mundial atômica que vai representar o final da humanidade, né? É um contraste, aliás, né? Porque tivemos aí nas últimas semanas esse belo espetáculo proporcionado por 4 pessoas que disponibilizam suas vidas, né? Que é uma aventura que não se sabe se terá volta, e fizeram aí descerraram, né, abriram o outro lado da Lua, o lado escuro da Lua, para que o mundo observasse, né? Não desceram na Lua, mas
foram os seres humanos que foram mais distantes nesse espaço sem fim, né? Que realmente é algo amedrontador. Vocês imaginem astronautas que estão lá a mais de 400 quilômetros de altura, né? Estão vagando pelo espaço numa nave que afinal é um objeto precário, né? Então uma coragem extrema junto à tecnologia que, de certa maneira, coloca o mundo em direção ao futuro, um futuro possível. Enquanto que esta guerra que está acontecendo entre Estados Unidos da América e Irã é uma guerra, como também foram as guerras agora praticadas por Israel, que aproveitou e entrou de carona nesse ataque ao Irã, são guerras absolutamente, como sempre a guerra é, né? Destrutiva, selvagem, em geral sem sentido. Aqui é uma guerra pelo petróleo, né? Na verdade, não tem outro nome, né? É o petróleo que o Donald Trump conseguiu na marra ali na Venezuela, e ele quis fazer isso, a mesma atitude com o Irã, e se deu muito mal, né? Porque todo mundo agora sabe que eles subestimaram a potência tecnológica militar do Irã, e esqueceram que o Irã é um país extremamente treinado em guerras. Ele sustentou uma guerra que foi uma das piores coisas do mundo, uma guerra de 10 anos contra o Iraque, algo realmente destrutivo. Então eles têm uma experiência muito grande em guerras também. Então parece que juntou, na verdade, a fome com a vontade de comer, né? E o mundo está aí, o preço do petróleo aumentando em todo o mundo, o preço do petróleo que já se faz sentir aqui no Brasil, na diminuição de voos das companhias aéreas, preço da gasolina sendo especulado e preços desenfreados em muitos postos que são especuladores, desonestos, como tem um enorme número de postos de gasolina no Brasil que são desonestos. Não basta que eles falsificam o combustível e ainda colocam preços abusivos nesse combustível. Então, amigos, realmente a gente tem que, nesse momento, mesmo que não se ame a China, ou não seja um apreciador do carro chinês, né, o mundo tem que ser um mundo também de carros chineses eletrificados, né? Não é assim que eu penso. Eu acho que o crescimento da indústria automobilística ele tem que ser mais equalizado, né? Inclusive nesse salão de Beijing, o salão da China, né? O salão de Pequim 2026, o Auto China, vai ter também, há um grande número também, as montadoras europeias estão reagindo de uma forma muito contundente, algumas mais à frente, como é o caso da Renault, também o Stellantis investindo cada vez mais na eletrificação do automóvel. Eles estão sendo também competidores bastante respeitáveis no mercado de produção de carros eletrificados. Inclusive, se for ver aí o mercado da Europa, os principais mercados europeus eles estão com uma demanda tremenda por carros elétricos, como é o caso do mercado da Alemanha, mercado da França, sem contar aqueles mercados que foram praticamente pioneiros na eletrificação, porque são países menores, de menor território, países mais voltados a temas ecológicos, como é o caso da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, os países do norte da Europa, que hoje são mercados completamente eletrificados e muito dominados pelas marcas chinesas. Há pouco tempo atrás era a BYD que mandava naquele mercado, agora já começa a aparecer uma outra potência que está no Brasil também, que é a Geely. A Geely é uma marca muito forte em tecnologia, produz carros elétricos de excelente qualidade. Ali nesse norte da Europa ainda o domínio é dos chineses, mas já na Europa Ocidental, se for ver nesse momento o ranking dos mais vendidos na França, por exemplo, os 20 mais vendidos são marcas europeias. A França reagiu muito bem, a Renault está aí com um sucesso de vendas tremendo, um tremendo sucesso de vendas no mercado europeu e na França, principalmente com dois modelos, que é o Renault 4 e o Renault 5 elétricos, também com versões híbridas. E a Renault não é novidade também, porque a Renault já em 2011, convém lembrar, ela lançou uma linha completa de carros elétricos no salão de Paris, foi final de 2010, e depois em 2011 ela reprisou no Salão Internacional de Frankfurt, 2 eventos que eu tive a felicidade de estar presente, fiz essa cobertura
presencial para os veículos para o Correio do Povo, para o caderno de Carlos e Mostra na época do Correio do Povo, que era um caderno impresso, que tinha uma força muito grande no mercado. E eu acompanhei aquilo de perto, só que tem uma frase em francês, tem uma palavra em francês, vou bancar agora o sofisticado, o professor de francês, que se diz avant lettre, né, que os franceses usam, quer dizer, além do seu tempo, né, não era ainda 2011 um tempo do carro elétrico, e nem os chineses estavam no mercado global. A montadora Renault, ela se adiantou. A partir aí de 2010, com a compra da Geely comprando a Volvo, aliás, por um preço pichincha, né? A Ford estava tão mal de dinheiro, foi a Ford que vendeu a Volvo a troco de banana para os chineses. Se tem alguém responsável pela difusão do carro elétrico na França, são os norte-americanos da Ford, que não tinham nenhum carro elétrico e tal, e venderam uma marca famosa de qualidade, a Volvo, para os chineses. Ora, sopa no mel, né? Os chineses se associaram aos suecos, aprenderam muito sobre suspensões, sobre tunagem de suspensões, sobre construção de um automóvel, independente da sua propulsão. E aí, a partir então da Volvo, a Volvo começou a popularizar com um gesto muito corajoso, lá por 2012, quando a Volvo ela se torna, então, uma montadora eletrificada, não vendendo mais carros a combustão. Eu me lembro desse pioneirismo da Volvo, que gerava dúvidas no mercado mundial e principalmente no mercado primeiro-mundista, né? Como é que a Volvo, que vende muito bem carros a combustão, para com essa produção e se dedica a carros elétricos. Não foi um começo fácil. Eu me recordo dos primeiros tempos da Volvo nos salões internacionais. Ela comprou a Ford, comprou a Volvo, comprou da Ford, a Geely comprou a Volvo da Ford em 2010. Em 2012 eles já estavam nos salões internacionais já com uma linha elétrica, mas é interessante que naquele momento os suecos da Volvo ainda tinham um comando muito grande dentro da Geely. E eles apareciam, os loiros, né, loiros nórdicos, nos salões, nas áreas de exposição da Geely, da Volvo, aliás, e não aparecia chinês. Os chineses uma posição secundária. Agora você ia lá entrevistar algum executivo, e aí aparecia, sim, um cara, por exemplo, de marketing, de vendas, era um chinês que vinha recepcionar a imprensa, mas eles não davam a cara para bater. Ou seja, eles tinham medo das críticas dos europeus de uma marca europeia tradicional ter passado para as mãos da China. Hoje não tem mais dúvida nenhuma, né? Os chineses deitam e rolam, a Geely é uma potência global, e a Geely agora está muito forte dentro do Brasil. Ela comprou aí uma quantidade muito grande de ações da Renault do Brasil, nas operações do Brasil e da América Latina. Ela comprou em torno de 30% das ações e agora também é uma força dominante na Renault brasileira. Ela pegou toda uma parte da fábrica lá em São José dos Pinhais, nos arredores de Curitiba, onde ela já está fabricando muito rápido tudo, já está fabricando o modelo EX2, que vai ser o hatchback de porte pequeno, que já chegou, mas já está sendo vendido no Brasil. Eu andei tanto no EX2 como andei no BYD, este que parece o Batmóvel miniatura, só falta o Batman ali dirigindo o carro, que é o Mini Dolphin, né, que é muito vendido no Brasil. Mas o Mini Dolphin não dá para comparar a habilidade das suspensões do EX2 em enfrentar os terrenos do Brasil em relação ao Mini Dolphin. O Mini Dolphin é um carro mais duro, é um carro mais difícil diante de pavimentos péssimos que nós temos no Brasil. E tanto o EX2 como o EX5 parecem carros bem mais adaptados às condições brasileiras. É que uma turma de engenheiros da Geely vinha testando há muito tempo os dois modelos aqui no Brasil, antes de lançá-los no mercado. Foi um cuidado que a Geely teve.
Quem diria, né? Essa Geely que chegou aqui no Brasil em 2009, 2008, ainda não era dona da Volvo, e lançou seus carros a combustão. Eu me recordo de ter testado o hatchback GT3, uma coisa assim, e também o sedã, até que era bonito naquele sedã em termos de design, que era o EC7. E não eram uns carros que até venderam, mas eram muito ruins na dirigibilidade, carros que eu achava verdadeiramente precários. Aí que está o susto que os chineses deram no mundo, né? Porque eu estou falando de uma compra de 2010, nós estamos em 2026, não estamos tão longe de 2010, e a China torna-se a maior potência automobilística do mundo, não tem comparação com outras marcas. Eles estão sofrendo problemas muito sérios nesse momento, devido à queda da economia global, com essa guerra absolutamente estúpida ali, do fechamento do Estreito de Hormuz. Eles são os menos afetados, porque a China é menos afetada no setor automobilístico, porque lá dentro da China já fizeram grande parte de uma transição de operacional, de combustíveis com a eletricidade. Grande parte hoje da frota chinesa já é formada por carros elétricos. Gozado que eles vendem também carros híbridos para o mundo, mas o híbrido não é a preferência do consumidor chinês, é o carro elétrico. Também porque o chinês, a população chinesa absolutamente assustada, apavorada, aterrorizada com os níveis de poluição tenebrosos dessas megalópolis chinesas. Essa cidade onde está se realizando o Salão do Automóvel, a Beijing tem em torno de 25 milhões de habitantes. Meu Deus do céu, é quase 20 vezes Porto Alegre. Cidades também de áreas imensas, porque o território da China é muito grande, mas tem que também aquele território assimilar 2 bilhões e 300 milhões de chineses. É algo realmente inacreditável. Aí haja dinheiro, haja comida, haja recursos naturais para que essa população imensa sobreviva numa condição razoável de vida em território chinês. Então tudo mudou, né, amigos? O que eu quero sintetizar, para a pessoa não me perder aqui o fio da meada, né? Nós estamos aí num salão do automóvel. Inclusive, eu vou dar mais alguns dados aqui para você sobre o Salão de Beijing. A exposição, esse é um material enviado pela assessoria de imprensa do salão. Foco do salão: exposição foca em veículos elétricos, os chamados NEVs, inteligência artificial, direção autônoma, destacando marcas como BYD, Xiaomi, XPeng. Olha que outro detalhe, né? O carro elétrico chinês, que faz esse enorme sucesso no mundo, ele tem mais de 60%, menos 60%, aliás, de componentes mecânicos e tal, que não tem componentes mecânicos. Então, é uma plataforma onde vai o pack de baterias, conectada a uma suspensão também, que é bem diferenciada da suspensão de um carro a combustão. Essa plataforma, ela é a espinha dorsal do carro elétrico, fazendo conjunto com a bateria. A bateria não é de pequeno porte, não. Essa bateria de 1 litro, muitas vezes ela ocupa toda aquela área ali da plataforma do veículo. Esse número reduzido de componentes mecânicos, né? Não tem engrenagem, não tem carburador, coisa antiga, né? É do meu tempo. Nem é do meu tempo, é antes do meu tempo. Todas as engrenagens que tem nas caixas de câmbio, no eixo, eixo cardan, todos os componentes de suspensão também, que no carro a combustão são muito mais complexos do que num carro elétrico. É muito mais fácil instalar uma suspensão numa plataforma do que numa plataforma de carro a combustão. Então isso é essa facilitação da produção, exige também menos pessoas nas linhas de produção, é que está fazendo que as montadoras chinesas fabriquem tanto com qualidade e espalhem sua produção pelo mundo, né? O salão tem, como eu disse, 380 mil metros quadrados de exposição,
divididos em 2 locais para exposição. Um é o local para o veículo e tem um outro espaço enorme para equipamentos e para o futuro do automóvel, principalmente para tudo que o automóvel elétrico está sendo, todos os componentes que estão sendo colocados em carros elétricos, como radares, como, enfim, componentes eletrônicos complexos. Enfim, é um desfile de alta tecnologia. Aí são apresentadas, esperadas, né, ou são apresentadas 181 lançamentos somente da indústria automobilística da China. Um salão apresentar 181 lançamentos. Amigos, eu me lembro como se fosse hoje das minhas andanças múltiplas, né, que eu fiz nos salões internacionais do automóvel. Eu, de 1989 a 2000 e final de 2017, quando eu me acidentei e fiquei impossibilitado de dirigir automóvel por um ano, eu cobri todos os eventos, né, Salão Internacional do Automóvel de Detroit, que eu cobri mais de 10 anos, Salão Internacional do Automóvel de Paris, o Salão de l'Automobile, que vai ser agora em outubro de 2000, está voltando o Salão de Paris, e eu quero que, se Deus me ajudar, eu vá a esse salão. Esse eu quero ir, porque seria uma volta para mim triunfal, seria também culminar toda uma vida, né, dedicada ao automóvel, dedicada às exposições internacionais. Esses salões, eu me recordo como se fosse hoje, Genebra também o Salão de Tóquio, eu cobri 3 anos. Inclusive eu peguei o último salão da Itália, o Salão de Turim, que foi justamente em 1989, foi o último salão da Itália. A Itália parou de fazer salão. E era um belo salão do automóvel de Turim, dedicado principalmente assim, ao design, aos grandes designers da indústria automobilística italiana. Era um show de beleza. E agora, se Deus quiser, eu vou voltar em outubro. Eu já tenho mais ou menos um convite garantido de uma montadora. E vamos ver, né? Então é a volta também, até porque as marcas europeias também querem o seu palco, né? Que não sejam coadjuvantes num palco oriental, como está acontecendo a partir de hoje, onde as montadoras europeias estão lá no salão de Beijing como convidadas, né? Como rivais das marcas chinesas, mas no terreno do chinês, e ali é terreno minado, né? E não dá para você ter lá 7, 8, 10 marcas europeias. Vai estar lá as marcas do Stellantis, vai estar presente todas as marcas do Stellantis, a Fiat está presente, a Jeep está presente, a Ram está presente, também as marcas da Renault, incluindo a marca esportiva da Renault, que é a marca que é a Alpine, estão lá no salão de Beijing, até porque nesse momento também os europeus não podem mostrar uma fragilidade excessiva diante da força avassaladora da China no mercado mundial. E por sorte dos europeus, é uma sorte, né? E competência também, né? Porque o público chinês, os chineses ricos, adoram, por exemplo, a Mercedes-Benz. É uma marca que tem uma força enorme no mercado chinês. E é uma marca que diz respeito também um pouco à história da China, né? Porque a China, ela é novata na questão do automóvel, né? Mas ela é uma veterana em história, né? São milhares de anos de história. Então elas estão bem dentro de um conceito heritage, elas têm uma herança cultural enorme. A China tem uma herança cultural enorme, para o bem e para o mal, né? Porque a China foi muito escrava de países ali limítrofes ou países próximos. O Japão deitou e rolou dentro da China nas guerras sino-japonesas, né? As guerras que opunham o Japão à China. Aliás, a China e Coreia nunca perdoaram os soldados europeus que escravizaram sexualmente, soldados, aliás, chineses que escravizaram sexualmente as mulheres asiáticas, as mulheres coreanas e chinesas. Então são coisas históricas também, né? Esses países que têm muita história, tem uma trajetória em todos os sentidos, né? E também das guerras, né? Múltiplas guerras que aconteceram em territórios da China, como também no território europeu.
Então tem algumas similaridades aí nessas longas histórias. E talvez seja essa herança que os chineses também prezam, embora uma sociedade absolutamente mutável, absolutamente em transformação, a China, bem diferente da coisa muito mais sedimentada numa sociedade europeia, mas eles respeitam, sim, o conceito heritage, o conceito de herança, e essas marcas tradicionais europeias continuam fazendo sucesso na China. E o sucesso exige também que essas marcas se adaptem com linhas elétricas, né? A Mercedes-Benz tem uma completa linha elétrica que está aqui também no Brasil. Alguns modelos são excelentes, eu já tive a oportunidade de testar tanto o EQB, que é o classe B elétrico, o EQC, que é o modelo sedã elétrico também, o classe C, tem o EQE, que é o sedã médio grande, que é o grande sucesso de vendas da Mercedes no mundo, que é o classe E, e que também tem versão elétrica, e todos eles eu já andei, já viajei, carros de grande qualidade dinâmica, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, nada fica a dever em termos de comportamento dinâmico em relação aos carros chineses. Agora, convém lembrar que a Alemanha já tinha motores elétricos em 1905, 1910, né? Já tinha carro elétrico, já tinha um carro elétrico naquela época, né? Então o motor elétrico também é algo muito antigo na trajetória da indústria automobilística. Mas o petróleo, ele subjugou a eletrificação, né? As grandes petroleiras que se afirmaram no mundo, já temos aí uma história de mais de 100 anos de petróleo, essas petroleiras geraram potentados econômicos inacreditáveis, como a família Rockefeller, a família Mellon e tantas outras donas do petróleo do mundo durante décadas. Então ficou o petróleo, né? Deu petróleo na cabeça, principalmente esse petróleo que foi divulgado, usado e subtraído do solo também pelos norte-americanos, né? Os Estados Unidos da América tem uma grande produção de petróleo que permite que os Estados Unidos da América seja um país sustentável em petróleo. Mas o mundo não é do petróleo, né? Esse mundo do futuro está se expondo hoje em toda a sua força no salão de Beijing. Vamos dar uma folga aqui para minha garganta e para vocês também, para as orelhinhas de vocês, querido público da Guaíba, e voltamos em seguida. Spend my time
American woman said get away. American woman, listen what I say. Don't come hanging around my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights can hypnotize, sparkle someone else's eyes. Now woman, get away from me. American woman, mama let me be. Go, gotta get away now. Go, go, go. I'm gonna leave you, woman. Gonna leave you, woman. Bye bye, bye bye, bye bye. Estamos apresentando Conversa de Carro. I'm no good for you. Gonna look you right in the eye. Tell you what I'm gonna do. You know Aí, amigos, lá no Salão de Beijing, que inaugura hoje, certamente eles estão esperando um público no Salão de Beijing de mais de 2 milhões de visitantes. É pelo tamanho do país também e pela força hoje que tem. Não se pode dizer que toda a China seja eletrificada, que ela ame carro elétrico, porque a China também é um país de grande complexidade social, cultural, e um país também que tem ainda uma faixa muito grande de camponeses, de pessoas que vivem lá nos confins daquele imenso território, que nem estão interessadas com certeza absoluta em carros elétricos. Mas esse povo mais cosmopolita das grandes cidades, existe essa revolução da educação pela internet, toda essa questão da informação, a velocidade da informação, que faz com que as pessoas, evidentemente, a China já colocou mais de 800 milhões de chineses numa classe média, retirando-os da pobreza. É claro que essas pessoas estão up to date. É muita mídia eletrônica, é muita computação. Os gigantes da computação hoje estão na China. A Huawei tem a Xiaomi. A Xiaomi está aí nas vitrinas das lojas de instrumentos eletrônicos, de tablets, de celulares do Brasil. Ela fabrica celulares, inclusive, de preço bastante acessível e tem uma ótima qualidade. Ela é tão forte, essa Xiaomi, tem tanto dinheiro aí nessas empresas, que a Xiaomi simplesmente, em 2020, estamos em 2026, foi 2024, início de 2024, a Xiaomi lançou o Xiaomi SU7 e bateu o recorde de velocidade no autódromo de Nürburgring. Quer dizer, as coisas são assim, elas surgem do nada na China e de repente se tornam um case mundial. Um carro fabricado vai para a pista de teste do Nürburgring e bate o recorde mundial de velocidade para carros fabricados em série, para carros de produção. É um negócio absurdo. Esse 7 continua vendendo muito bem lá na China, que certamente já matou muito chinês, né, porque é um carro velocíssimo. A China está ainda com um índice abusivo de acidentes rodoviários. Ela refez toda a sua linha rodoviária, mas isso não deu educação para o motorista chinês, que também tem uma motorização muito recente. Aí dá para pessoas de motorização recente, veículos muito potentes, e os elétricos são muito potentes, claro que boa coisa não vai dar, né? E a China agora está com uma grande campanha nacional de melhora cada vez mais das condições rodoviárias e também da educação dos motoristas e também das punições duríssimas para os infratores de trânsito. Todo país que tem uma motorização muito rápida, isso está acontecendo com a Índia também. A Índia hoje já tem um produto interno bruto que está entre os países desenvolvidos e tem áreas muito desenvolvidas na sociedade indiana. Aliás, eu não sei de onde esse cara aí, que é o presidente dos Estados Unidos, essa bola de fogo, eu não sei de onde ele tirou essa história que a Índia é um lugar infernal, é um buraco infernal. Da onde ele tirou isso? Ele ofendeu a Índia essa semana. Está havendo uma reação total dentro da Índia. Ele acha que os indianos, que são os melhores profissionais,
da área da oftalmologia no mundo, os hospitais indianos, até porque a Índia teve problemas de cegueira endêmica e tantas outras áreas. A Índia é uma mestra também na manipulação nuclear, e tem profissionais, os profissionais indianos são conceituadíssimos nos países desenvolvidos. Tem emprego em qualquer grande hospital, em qualquer laboratório de pesquisa. E a Índia também, a mesma coisa, ela do nada ela está já com o mercado anual de quase 7 milhões de veículos. Um grande mercado, mas tudo bem, eles têm 2 bilhões e 300 milhões também como a China. Mas a Índia não é mole naquelas estradas da Índia. Quem andou por lá sabe. Não é mole estar numa estrada onde, de repente, quem entra pelo acostamento pedindo passagem e abanando a tromba é o elefante. Só não tem tigre na estrada porque os tigres são muito protegidos em áreas remotas. Mas é um negócio absurdo. O comportamento dos indianos nos últimos anos aí foi deletério, foi horroroso na direção de veículos motorizados. Uma total reckless, né, que se diz em inglês, né? Não tem cuidado nenhum. Agora, com um grande trabalho que está sendo realizado, que é Safe Roads for Safe Indians, rotas seguras para indianos seguros, que foi um plano do governo de Narendra Modi, que está fazendo um bom trabalho no plano econômico na China, embora o Modi seja um fanático hindu, e qualquer coisa da guerra ali entre hindus e outras minorias, esses países que tiveram motorização muito rápida, é o caso da China também, claro que isso aí gerou esses efeitos colaterais do mau comportamento de milhões de motoristas, né? O abuso, né? Você dá eu vou dar um presente pro meu amigo, vou dar um pitbull para ele. O cara tinha um chihuahua, né? O cara tinha um poodlezinho. O cara não vai saber lidar com esse pitbull, né? É a mesma coisa, você está dando Porsches. Tem muito acidente com Porsches na China. A Porsche, aliás, vou te contar, né, meus amigos, está com uma imagem deteriorada aí. Aqui no Brasil, então, nem se fala. O que deu de playboy, imaturos e pirados em geral, que tem Porsche se acidentando na cidade do Brasil nos últimos anos aí, nos últimos 3, 4 anos, é uma coisa absurda. Quantas mortes aconteceram com acidentes com Porsches a ponto da Porsche ter mandado uma equipe de pesquisas para o Brasil, que estava aí no Brasil, foi notícia nas últimas semanas, pesquisando os aspectos do trânsito, o perigo das estradas, quais são as armadilhas para o Porsche, e também querendo das revendas um perfil completo de quem compra Porsche, para não colocar mais Porsche na mão de analfabetos completos, né? De cara que tem grana, mas não tem um nível cultural, não tem um sentido social, não tem um respeito por outros seres humanos, e faz o automóvel, ainda mais a gente sabe que o Porsche é realmente como qualquer coisa, é uma máquina, né? É que depende de quem vai dirigir. Inclusive uma máquina muito veloz e muito segura. Agora é muito veloz. Então também não é para qualquer um. Então aconteceu agora na China, lançaram esse Xiaomi, que é um horror a capacidade de aceleração do carro, deu muitos acidentes com motoristas chineses. Estão até reformulando o Xiaomi SU7 para não deixá-lo tão veloz. Embora a velocidade esteja também no centro do marketing das montadoras chinesas, porque elas têm que provar ao mundo que a eletricidade funciona, né? E funciona mesmo. Bom, aí eu vou encerrar dando um exemplo bem prático de 2 chineses que eu andei na semana passada e também nessa semana. Eu estou falando do teste de mais de quase 400 quilômetros que eu realizei em São Paulo com o Geely EX5, agora na híbrido, uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Foram testes nas rodovias de São Paulo, indo no caminho de São Paulo até São Roque, que é uma região vinícola de São Paulo, muito vias tortuosas em montanha, difícil, complexo, tem que prestar atenção, né, do que você está fazendo ao volante naquelas estradas ali. Eu achei o carro de absoluta eficiência. Todos os Geely que eu testei, eu fiquei muito impressionado com a qualidade dinâmica desse carro, dos carros da Geely.
E tá aí, inclusive o X2 já ultrapassando em vendas na China ao Mini Dolphin da BYD. E aqui no Brasil também. Por quê? Eu considero o X2, mesmo o X2, melhor que o Mini Dolphin. E considero o X5 melhor que o Dolphin Papai, o Dolphin maior, que é um bom carro, mas eu tenho certeza que o Geely é melhor. Se vocês estão a fim de comprar um elétrico, um híbrido, experimentem o Geely nas revendas da Geely. Tem ótimas revendas aí em Porto Alegre. IESA, Geely, que faz parte desse poderoso grupo IESA. Aliás, os grupos gaúchos começam novamente a dominar o setor de distribuição de veículos no Rio Grande do Sul. E agora, 2 dias eu dediquei a uma marca que chegou ao Brasil agora 1 ano atrás e está fazendo um grande sucesso no mercado brasileiro, que é 2 marcas, a Omoda Jayco, que pertence ao grupo Chery Internacional. Por que Chery Internacional? Tem a Chery e a Chery Internacional, que ela agrega essas 2 marcas. Para quê? Para os mercados externos. Esses SUVs da Jayco e da Omoda, a Jayco é uma marca mais jovem, mais agressiva no design, e os Omoda é um design, tem alguns com design mais suntuoso, mais assim sênior, mais belo design. As 2 montadoras mostram também, as 2 marcas, a nítida evolução do design da China, sem dúvida nenhuma. E eu andei nesses 2 últimos dias aí. Ontem eu entreguei o carro às 5 horas da tarde lá na revenda Felite, que é do grupo, inclusive, do Rio Grande do Sul, honrando aí também o desenvolvimento econômico do Estado, né? Porque atualmente nós temos poderosos grupos revendedores de veículos que são de origem gaúcha, né? Eu cito o poderoso Grupo Sinosserra, o Grupo Felite, tem, enfim, outros grupos que são daqui do Rio Grande do Sul. Muito bom isso, porque também não fica só uma invasão alienígena, né? Que é Grupo de São Paulo, Grupo de Santa Catarina. Teve uma época que os catarinenses invadiram Porto Alegre com suas revendas, mas isso aí já arrefeceu. Hoje o domínio é realmente dos grupos gaúchos. Eu acho mais legal porque é gente que fala a nossa linguagem, né? Tem o nosso sotaque, fala a nossa linguagem, entende melhor o comportamento do motorista gaúcho. Eu acho que isso facilita o contato com o público. Realmente são profissionais altamente qualificados que estão vendendo essas marcas chinesas aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E resultado o seguinte, né? Eu peguei o Omoda 5, que está sendo um grande sucesso de vendas no mercado mundial e brasileiro. Esse carro custa em torno de R$170 mil, esse SUV, bonito, bem acabado, interessante no interior. Eles estão caprichando muito nos interiores, sem exageros. 2 telas ali que formam todo um grupo de telas na horizontal, que começa no motorista e vai até um pouco além da metade do painel dianteiro, com todas as informações possíveis e imagináveis, mas não são telas exageradas. Você não está com um televisor de 60 polegadas na sua frente, né? Como tem carros aí que são completamente desproporcional as telas ao interior do carro. Não é o caso desse Omoda 5, que eu nem sabia que estava fazendo o sucesso que está fazendo. Ontem de noite que eu fui ver em matérias até internacionais sobre o sucesso do Omoda 5 também em mercados primeiro-mundistas. Muito bom, muito leve, muito agradável ser dirigido em cidade. Eu fiz só não fiz teste rodoviário ontem, fiz um teste urbano, mas andei muito. Foi das 8 da manhã às 5 da tarde sem parar. Ultrapassei a marca dos 250 quilômetros rodados. Teve ainda muita carga a ser queimada, porque ele tem uma autonomia em torno de 400 quilômetros. É muito bom de usar esses elétricos na cidade, porque você pensa que 400 quilômetros é pouco, não é não. Dá para andar 3, 4 dias antes de recarregar. Para o uso urbano, eu estou falando. Na estrada, o elétrico gasta bem mais numa contínua velocidade elevada. E o elétrico é aquela coisa, né, amigos? Quanto mais você pisa, mais ele vai responder, mas mais vai gastar a carga de lítio, né? Porque
As baterias de lítio ainda têm esse problema de armazenarem não muita energia, entendeu? Elas precisariam armazenar mais energia para ter também autonomia maior, superar esse limite que parece que há nos carros elétricos de 400 km. Inclusive que grande parte dos elétricos menores, vou dar o exemplo do Geely EX2, que é o pequeno, também do Mini Dolphin. O Mini Dolphin tem uma autonomia de 280 km. Mas quem anda na cidade também não já deve ter o seu wallbox, o seu carregador no apartamento e tal, e não vai na garagem, não vai ficar reclamando da autonomia do carro, né? Essa autonomia está em desenvolvimento, ela vai se ampliar muito devido às pesquisas com novos elementos químicos para as baterias. Mas a experiência própria que eu tenho, uma experiência já grande, eu digo, com carros elétricos, eu acho que o encanto do carro elétrico tem vários encantos. É o silêncio absoluto, é a aceleração imediata devido à corrente contínua. A engenharia chinesa, em 3 anos, ela aprendeu a suavizar o torque. Agora não se encontra mais aquele torque patada que jogava você, né? Parece que você estava eletrocutado naquele torque. Agora não, agora é mais suavidade, mas você tem um torque sempre muito forte, muito presente, bem além do torque dos carros a combustão. E claro que isso seduz o motorista, sem dúvida nenhuma, porque nós, seres humanos, gostamos de sentir a potência do carro, né? O carro que tem uma potência, a gente, mas esse carro realmente tem qualidade, é bom e tal, né? É muito aquilo que nós não temos, né? É a questão da força, da força externa que o ser humano não tem, né? Nós somos limitados, né? Nós somos limitados até no nosso caminhar, que não passa de 5 km por hora, né? Enquanto que num carro desse você chega facilmente, inclusive também os chineses já melhoraram na velocidade final dos seus carros, né? Agora já estão alcançando aí, já estão próximos dos 200 km horários. Não havia isso quando os chineses se lançaram no mercado da eletrificação, lá, como eu falei, né? O primeiro a se lançar foi a Volvo, em 2011, 2012, quando ela apresentou sua linha de SUVs elétricos para o mundo. Agora não, agora a velocidade também já está mais elevada, agora tem detalhe, né? Quanto mais você pisa, mais lítio você gasta, menos autonomia você tem. Então ontem eu fui na manhã, andei bem, andei muito bem, me deu prazer de dirigir aquele Omoda 5 e, resumindo, né? Não é à toa que eles estão com esse maior salão do mundo, numa receptividade global aos seus produtos, porque na verdade são produtos muito sedutores. Um novo encontro com vocês no próximo sábado, queridos amigos da Guaíba, esse poderoso grupo Record Guaíba, né? Essa Guaíba de tradição, de grandes profissionais, e nós estamos aí juntos sempre, e no próximo sábado estaremos juntos às 10 horas da manhã. Até lá! Please don't take
Você ouviu Conversa de Carro.